a grande sacada também do curso é aquela história de você repetir 10 vezes. Imagina, você pega aquelas lições que tem 30 e tantas, 40 frases, em italiano e em português. E, né? E você tem que falar em italiano, repetir uma, duas, 19, 10. Aí no outro dia, 10, depois 6, depois 3, né? Isso fica guardado. Quando eu recebi o diploma, eu já fui atrás de enquadrar, botar ele num quadro. Certificato di conclusione. Bravo. Eu estou aqui hoje com o Jair Antônio, fazendo mais um podcast Imperador aqui com os alunos que já finalizaram o curso do Silvano, que a gente chama carinhosamente de imperadores, quem chega à fluência na língua italiana. E você já estava me falando aqui que participou do desafio 15 dias e não teve dúvida perante o curso, né? O curso completo. Mas me diz uma coisa, seu Jair, da onde que você é? Fala um pouquinho mais da onde que veio essa vontade de aprender italiano. Assim, olha, eu sou nascido em Salto. É aqui uma cidade vizinha de Itu, Indaiatuba, sabe? Na região de Sorocaba. Eu nasci ali. Agora eu moro em Santa Bárbara do Oeste, aqui na região de Campinas. Mas Sim, os meus nonos da parte do pai eram italianos mesmo, nato italiano. a gente já vê que é italiano quando chama de nono, né? Quando chama de nono é porque já é Nono, italiano, né? É nona, nono. nona. Os meus netos me chamam de nono, entendeu? Que Eu bom, tenho 6 netos, nenhum fala avô. Todos eles falam nono. nono. Eu também É, chamo minha avó de nona, de meu avô de nono. então, e aí eu via Nono, eles conversarem, mas eles falavam dialeto, né? Não era um italiano, mas eu achava lindo aquilo. E aí eu pensava, um dia eu vou falar isso, eu quero aprender. E foi sempre atrás de aprender. sim, Foi por isso que me motivou, sabe? perfeito. Então você já tinha o desejo, por causa dos seus antepassados, da família, de Isso, aprender italiano. isso. Você ouvia eles falando dialeto? É. E outra, Leandro, eu acho o som da palavra é muito bonito, sabe? A palavra italiana, assim como o francês também, né? É um som muito bonito. Eu Sim. sempre achei lindo. E procurava aprender sozinho também, lendo, sabe? Livro. Agora mesmo eu estou lendo um livro que se chama, ó, é, La testa degli italiani. Ó, La testa degli italiani. Severnini. Beppe Cervegnini, Severnini. La testa degli italiani. Que Então, legal. eu tenho um procedimento, sabe, já de algum tempo, e com esse curso me ajudou ainda mais, que eu estou lendo o livro, eu encontro uma palavra que eu não conheço, eu vou marcando número 1, depois eu faço embaixo a tradução, entendeu? Sim. Para ir aumentando o Então, por vocabulário, né? exemplo, isso, eu faço o vocabulário. Ó, tá vendo? Ó, Sim, eu encontro uma palavra que eu não conheço, que é nova, e eu vou. Então, quer dizer, eu não passo para frente sem entender o que eu estou lendo. sim. E procuro ler em voz alta, como o professor fala, sabe? Em voz Para alta você sente. Você treinar a sente. pronúncia também, né? Exatamente, exatamente. Sim. E Jair, como é que o Silvano apareceu para você? Foi alguma indicação? Alguém falou dele? Porque você comentou que participou do desafio de 15 dias, né? Das aulas Sim, sim. gratuitas. Como é que você conheceu o professor? Foi pela internet. Apareceu algum anúncio, alguma É, coisa do eu vi tipo? no YouTube, eu vi no Ah, YouTube aquela chamada, sabe sim, aquela chamada? Vai começar, por exemplo, tal dia. Eu falei, pô, eu quero ver isso aí, como é que é. Para sim. mim, aquilo foi o máximo que eu estava querendo, pô. E, e não achou que era bom demais? Espera aí, 15 dias de italiano de graça? Porque tem Pô, gente eu que... falei, isso aqui é. Pensei até que isso aqui é alguma pegadinha, pô, não é? Não vai dizer isso aí, Sim, sabe? E comecei a fazer. Eu peguei o caderno e fui fazendo os 15 dias.
direitinho, conforme o programa mesmo. Sim, E aí, quando eu fiz o curso, eu segui no mesmo caderno, entendeu? Tá sim. tudo no meu caderno, tudo. E como é que foi os 15 dias de italiano? O que que você sentiu fazendo 15 dias de aula? Você que já tinha estudado antes, já tinha tentado aprender de uma certa maneira, né? O que que você sentiu que era Sim. diferente? Por que deu essa confiança? O que tinha nesses 15 dias de aulas que já foi diferente? É o método, sabe? Que ao invés de você ficar estudando gramática, 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 você já falava, entende? Sim, Já tinha que falar. É isso que eu achei legal. Porque uma criança de 2 anos, ele não escreve, mas ele fala. fala. Ele aprende a falar primeiro para depois escrever. Não é verdade? Dois, três, o meu filho tem 6 anos, ainda não sabe escrever, mas ele Mas ele fala. 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 Então, aí eu falei, poxa vida, mas esse cara aqui descobriu a América, pô, é o negócio. Eu acredito, Leandro, que o grande sucesso desse nosso curso é exatamente isso. Porque você tem que pôr na cabeça o seguinte: você tem que aprender a falar primeiro. Depois você vai cuidar de ler. Eu assisto a RAI, por exemplo. Domingo de manhã eu assisto a missa pela RAI, pego na internet o folheto da missa, é como se eu Sim. estivesse lá na igreja. Ah, que você consegue pegar o folheto da missa na internet para É, você na acompanhar. internet. Que Você legal. digita lá, La Domenica de oggi, e põe a data. Aparece o folheto da missa em italiano, pô. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Não sabia que dava para fazer Ó, isso. vai para você ver. E aí, você acompanha as leituras, tal, tal, tal. Pô, eu assisto a missa como se eu estivesse na igreja lá. Só não Sim, posso comungar, sim. Para quem estiver né? ouvindo aqui, a Rai é a TV, é como se fosse a Globo da Itália, né? A Rai, o programa da Rai. Daí Isso, exatamente. o Jair falou que escuta lá e acompanha a missa por lá. Que legal. Eu achei, então, quando eu comecei a assistir esses 15 dias, eu falei, isso aqui, eu quero ver onde vai dar isso, porque Sim, tá muito legal o negócio para ser verdade, de graça. 15 dias, pô. Aí, quando terminou os 15 dias, apareceu aquela, como é que fala, aquela convocação do próximo curso que ia começar tal, tal, como é que sim. eram as condições e tal. Eu falei, eu vou fazer. O Eu próximo passo, fiz né? isso rigorosamente de segunda, nem de domingo eu deixava de fazer. E como é que foi colocar na rotina? Fazer todo dia até domingo? Porque tem gente que Eu acha que fazia. estudar é chato. Como é que é? Como é que foi? Porque eu já sou aposentado, entendeu? Eu não estou mais trabalhando. Então, eu fazia o seguinte: depois do almoço, tipo 2h30 até 3 horas, eu assistia meus programas de esporte na televisão que eu gosto, aí eu ia estudar até terminar a lição. 1 hora, 1h30, 40 minutos, o que desse, até o Sim. fim. Entende? Sim. E, e não era maçante estudar Não, não. assim? Não. Você vê que eu fazia de domingo e feriado. Os filhos falavam assim, poxa, meus netos, oh, não, mas hoje é domingo, pô. Às vezes eu estava na casa do filho, né? A churrasco, assim e tal. Eu falava, não, eu preciso que tem que estudar. A turma falava, mas hoje eu não preciso estudar, pô. Eu falei, não, eu vou estudar, porque toda semana vem as aulas. Quando chegava a hora, eu estava esperando já, porque acabou a minha. Sim. Já estava esperando Acabou pela a minha. próxima, quando acabava a semana. Exatamente. Exatamente. Aí o que eu fiz? No notebook, eu abri uma pasta, curso de italiano, e coloquei todas as semanas. Sim. Você viu Entendeu? o bônus de informática, onde eu expliquei lá como organizar as Tudo, semanas? tudo, acompanhei com você. Abri uma pasta escrito curso italiano Silvano Formentin. Daí eu fui Sim. colocando semana um, 2, 3, até a última. Que As legal. aulas, as aulas bônus e tudo que acontecia no curso está lá, está lá. Sim. E como Eu é que tenho foi? completinho aqui. Tem tudo completo. E você Completo. conseguiu acabar em 8 meses, então? Foi. Eu terminei. Eu terminei o curso em finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Sim. E que legal. Foi no ano Tanto passado. é que o meu certificado, a data dele é de janeiro. Sim. Eu só não participei da formatura de abril,
Foi exatamente no dia do aniversário do meu neto. Eu até Legal. mandei uma comunicação pedindo desculpa. Aí, quando apareceu essa outra agora, eu falei, agora eu quero participar. Daí você participou dessa última, então, na semana passada. Participei, claro. Eu acho que foi muito pouco, sábado e domingo, assim, feriado, que eu não consegui participar. Talvez por alguma coisa mais séria. Porque normalmente eu fiz todos os dias, né? Sim. E o senhor já foi para a Itália, seu Jair? Fui. Já? Eu fui para a Itália em 96. Eu Sim. trabalhava numa empresa aqui em Americana, uma empresa do ramo têxtil, sabe? E, e tinha muitos equipamentos italianos. Isso me ajudou bastante, porque eu conseguia ler os manuais das máquinas, essas coisas, sabe? Sim. E aí, a empresa, por sorte, né, as coisas nunca é Deus que ajuda, né? Veio um técnico italiano da cidade de Bergamo montar umas máquinas aqui. Sim. E eu conseguia conversar com ele, assim, muito tateando e tal, mas eu conseguia entender principalmente. E fizemos tudo ao trabalho. Ele até me deu o dicionário que ele trouxe na época da Itália de presente para mim. Falou, poxa, você quer tanto aprender no italiano, então fica de presente para você. Eu Sim. tenho até hoje. Isso Que foi legal. em 90 e pouco. Quando chegou 96, a empresa resolveu comprar mais máquinas. E a empresa lá da Itália falou que poderia mandar o técnico para lá, eles Uhum. pagavam tudo. Adivinha quem? Mandaram eu, porque eu que conversava com os caras, porra. Sim. E eu fiquei 13 dias na Itália. Que legal, nossa. Eu fui na cidade de Como, Piela, Prato, e tantas outras, Milano, Sim. Pádua. Pádua eu fui a passeio, né? Porque eu queria conhecer a igreja de Santo Antônio. Fim de semana eu fui de trem para lá. E depois que você voltou de lá, teve mais vontade ainda de continuar estudando, Nossa, de ir meu atrás Deus do de. céu. Meu Deus do céu. Só de eu poder conversar com algumas pessoas lá, muito timidamente, porque, sabe, eu não tinha muita segurança. Hoje eu tenho mais segurança Sim, depois do curso. Eu tenho claro. mais, eu tenho mais segurança, porque eu aprendi muito nesse período aqui no curso, porque foi um curso bastante intensivo, né? Bastante firme. Eu fiz com seriedade mesmo. E, Então, eu ficava feliz de poder conversar, a pessoa me entender. Eu entendia bem, participava de reunião, sabe? Fiquei 13 dias lá. que bom. Agora eu pretendo voltar para passear, né? É Me diz, muito bacana. me diz uma coisa, Jair, como é que você sentiu a sua evolução? Desde quando você conheceu o professor Silvano até finalizar o curso, depois de 8 meses? Nossa, eu falei, por que eu não conheci isso aqui há 20 anos atrás, rapaz? Sabe? Porque eu fiquei muito contente, até hoje, sabe? Porque eu achei que era exatamente o que eu queria. Sim, Porque você vai fazer um curso numa sala de aula, sempre tem um cara que atrapalha. Ele não fez a lição direito, chega na vez dele, ele para 10 minutos e não sai. E a professora tem que dar atenção para esse cara. sim. Esse, para mim, era o grande problema de estudar com outros alunos na sala. Eu me dedico, você se dedica, e tem um mané que não dedica. Aí chega na vez dele, ele não anda e a coisa para. Tem um estudo que analisou como que era o nível das pessoas em grupo. E o nível das pessoas em grupo tende a ser o nível da pessoa mais baixa, do nível mais baixo. É E é claro, pô. justamente, Tô tudo basicamente, errado. o que você Tudo falou, porque errado. quando o professor tem que dedicar tempo demais para alguns alunos que estão no nível que não estão se dedicando, todos os outros saem prejudicados. Sai prejudicado, cara. É, Porque você vê, né? Por exemplo, imagina nesse nosso curso aqui, com esse método.
que você precisa estudar, traduzir, pá, né? Aí Sim. chega na vez do cara, ele não fez, o professor tem que explicar. Ele perde 10 minutos com o cara numa aula de 40. Se tiver dois caras desse, acabou a aula, pô. O professor Silvano fazia aula antes presencial também, né? Ele tinha um projeto gratuito que ele fazia as aulas presenciais. Só que o que que acontecia? As aulas eram de 2 horas, basicamente, e para entregar o mesmo conteúdo que ele entrega em 40 minutos, ele precisava de 2 horas. 1 hora e meia, 2 horas. E ainda não tinha essa dinâmica da pessoa treinar em casa, porque poucos treinavam em casa. Eles queriam deixar só para treinar na hora da aula. Aí não seguiu o método, Não, sabe? O online funciona muito melhor. As pessoas seguem mais o método, porque a gente já ensina desde o início, né? Nos conteúdos gratuitos, a gente já fala do método. então, e outra, Leandro, o que é importante, o, a velocidade, o jeito é você que faz. Sim, É você que faz. Se você quer aprender mais ainda, você vai buscar mais. Às vezes, terminava, olha, eu já estudava a outra que eu já tinha recebido, eu já chegava nela antes um pouco para me dar uma olhada, porque eu queria ver o que ia acontecer. Agora, tem um cara que não está se preocupado com isso, é. e outra coisa, se estuda 2 horas, aí passa uma semana para você voltar lá mais 2 horas. Não adiantou nada aquilo que você aprendeu para trás. É mais Foi fácil embora estudar já, 30 minutos por sabe? dia do que estudar 2 horas por semana. Meia horinha por dia, está fresquinho na cabeça. É. Né? Aí você estuda 2 horas hoje, quarta-feira. Aí só quarta-feira que vem você vai estudar. E também a pronúncia, né? A pessoa tem que treinar a pronúncia. Você comentou que você estudou antes, você comprou alguns livros, estudava desde lá da sua empresa Sim, na empresa que sim, você sim, trabalhava, que você viajou para lá, para a sim, Itália. sim, sim. Como é que era a pronúncia? Você tinha dificuldade na pronúncia, você comentou, né? Tinha, Como é que foi a tinha. evolução, mesmo num curso online? Como é que foi a evolução da sua pronúncia? Agora eu me sinto melhor, eu percebo. Porque o que eu fiz? Eu gravava, eu lia gravando no celular e depois ouvia, entendeu? Sim, Para mim ver, aqui eu estou falando o A, tem que ser mais aberto. Aqui o R não tem que ser o R, tem que ser um R, né? Você não fala Roma, você fala Roma e por aí vai, né? Entendeu? sim, Eu fui me adaptando por causa conforme o método ia evoluindo e fazendo. Eu falava, pô, aqui eu posso fazer assim. Então eu gravava. Eu lia em voz alta, gravando. É fácil, põe o celular aqui e grava, pô. sim. Depois você ouve. Fala, porra, aqui, né? Eu cheguei a mandar mensagem quando eu estava fazendo o curso gravado aí, o professor corrigir, Sim. sabe? Então, eu E acho que nos outros isso. métodos que você usava, você Ah, tinha esse não, treino? Nem treinava? eu nunca nem imaginava isso. Sim, Foi um método que me fez ir enxergando que tinha outras maneiras de aprender, né? Você vai numa escola, que nem eu fui naquela época, no IASIS. Porra, o IASIS é uma escola que tem nome e tal, né? Mas tinha um cara lá que ficava 15 minutos parado nele no negócio. Acho que o pai e a mãe achavam que é bonito que ele fosse falar italiano. O cara não tá nem aí, pô. E sim. a professora não pode deixar para trás, né? Tanto que no ano seguinte, ela percebeu que estava ruim o negócio, ela ofereceu, se quer fazer aula particular? Aí eu fiz um ano particular. Aí que eu foi antes de 96, quando eu fui para a Itália, eu já tinha feito esse curso, Tá, entendi. sabe? Um ano, mas o que que era? Todo sábado, ficava a semana inteira sem nada. Ah, e como é que foi? Eu sei que faz muito tempo, né? Mais de 20 anos, mas você estudou um ano de aula particular, uma vez por semana. Foi, E foi. agora estudando 8 meses. O que que você aprendeu Ah, mais? não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Por causa da frequência, né, Eliane? A Sim, frequência. O que o aluno precisa entender é que ele tem que ter a disciplina de falar, eu vou fazer tal hora, como se eu tivesse que ir para a escola. Bom, 2 horas eu vou para a escola. Então, 2 horas eu sentava aqui, meu computador, minha água e tal, e eu só saio daqui, ou vou no banheiro, ou terminou. sim.
Mas é uma disciplina, não precisa ninguém me cobrar eu para fazer o que eu tenho que fazer, né? Isso é coisa de criança, pô. O cara que está fazendo um curso desse tipo, ele tem que pôr isso. Eu quero aprender, quero, então eu vou aprender. Porque a gente aprende o que quiser, pô. É excelente, é exatamente isso. É como se você estivesse indo numa aula presencial. Você tem que botar um horário, nesse horário, até tá, no horário X eu vou estudar. Se eu Ponto. tivesse que ir para a escola, você não tinha que ir? Então, Sim, vou, a escola é aqui onde eu estou, é aqui. mais fácil, né? Não É precisa mais pegar fácil. trânsito. É, porra. Estou na minha casa, porra, muito mais tranquilo. Então, Leandro, o que precisa é vocês da coordenação dar ênfase para isso. Disciplina para a pessoa e, sem dúvida nenhuma, se quiser aprender com disciplina, com o método que está aí, que é tranquilo, dá para fazer, não tem problema nenhum, não precisa ser nenhum gênio, só precisa querer. Sim, Né? Precisa querer. Falar, eu ensino os netos falam um monte de coisa em italiano, que um mais do que legal. o outro, né? Mas eles gostam, porque na escola aprendem inglês, né? Porque agora estão em escola que sempre tem inglês, mas italiano não tem, pô, e eles são diferentes dos outros, porque eles falam até 100 várias palavras que eu ensino, entendeu? Sim. E eles gostam. Tanto que no dia da formatura todos assistiram, Tem quantos porque eu mandei, netos? São quantos? 6. 6. Tudo menino, tudo menino. O mais velho tem 20 e o mais novo tem 8. É um time de futsal, já futebol E com o reserva. É, que legal. Então, eu mandei o link do YouTube, Da assistiram pelo formatura? YouTube. É. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, seu Jair. E depois da formatura, ou enfim, depois que você finalizou a última aula, né? Qual foi a emoção que você teve, assim? Qual o sentimento? Se fosse traduzir em Puxa uma vida, palavra, cara. talvez. Eu, o que eu fiquei muito, muito feliz, tanto que eu mandei, porque eu pus no quadro o meu certificado. Está enquadrado. Sim, Porque para mim foi uma vitória, entendeu? Eu sempre quis ter uma coisa, mas assim, oficial, um negócio com começo, meio e fim. Não aprender um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho sozinho, né? Aqui não, aqui a gente tinha uma sequência lógica, com didática, né? É, coisas, perguntas, e você respondia, você traduzia, tal. Então, para mim foi uma emoção, cara, que quando eu recebi o diploma, eu já fui atrás de enquadrar, botar ele num quadro. Quer que ver? Ó, legal. A gente envia também para alguns alunos, quando eles finalizam o curso, um diploma do curso, né? O certificado de conclusão. E você já foi lá buscar para mostrar para gente. Vamos ver. olha, Olha que bonito. Tem um coliseu atrás. Certificado di conclusione. Certificato di conclusione. Bravo. isso aqui é bom, inclusive até para os netos, para mostrar que você tem que se dedicar às coisas. Não precisa ninguém ficar cobrando, né? Exatamente, para os netinhos já aprender como é que tem que fazer, né? Tem que se dedicar. Muito bom, isso já é um exemplo de ir atrás do sonho, né? Se tem um sonho, se tinha um Sim. sonho de falar italiano, tá indo atrás dele. E se a gente quer, se a gente acredita, se não desistir, a gente consegue. Não tem outra alternativa. Não tem outra Eu vou falar alternativa. para você. É, para mim foi uma surpresa muito agradável mesmo, porque sempre você vê, você começa a fazer as coisas com uma certa dúvida, né? Mas será que é tudo isso mesmo, né? Será que vai dar certo, né? Tal. Mas eu não tive dúvida nenhuma. Algumas dúvidas que eu tinha, eu mandava e-mail, recebia a resposta rapidamente. Então, eu não tive nenhuma reclamação a fazer. Nada, Sim, nada. Só fiquei triste quando eu não pude participar em abril, que era a formatura que foi em abril, exatamente no dia do aniversário do meu neto. Não dava para deixar de ir na casa do neto.
Não sim. tinha como. Ele ainda é o meu mais novinho, né, de todos, é 8 anos. Fosse o grandão, ainda tudo bem, mas, né? É, Mas agora mas deu certo. a gente fez uma repescagem, né? A gente fez um convite de novo, uma formatura extra para quem não tinha conseguido participar das outras. E deu bem Então, legal, deu e bastante aí que gente. deu, foi legal, aí foi legal. É, tem até um Foi brinde muito lá no bom. final, né? Tem até um brinde no Isso. final. Oh, eu tinha um vinho aqui esperando a hora do brinde. Era um vinho italiano? Não era italiano, acho, viu? Era português, era português. Português, Era tá. Tem que ir lá na português. Itália comprar um lá na Itália. É, Quando você voltar lá. Um é, Chianti, que é lá da Toscana. Chianti, da É, Toscana, Toscana. A Toscana eu tive em Prato. Prato é prato. Vicino e Firenze. Ah, é pertinho de. Vicino e Vitino Firenze. é perto, né? Para quem não entende italiano Per- ainda. Vitino. Pertinho de Firenze. Firenze é Bem belíssima. pertinho. Firenze, eu já fui Nossa, 2 vezes. Você chegou aí para Firenze? sim. É Muito muito. bonita, muito. Nossa, aquela igreja lá, Milano também, Duomo. né? Em Milano, É, é? Milano Milano, também. muito bonito. Muito Mas bonito. eu Aliás, acho que Firenze tem um charme especial que a cidade é uma cidade um pouco mais aconchegante, um pouco menor, assim. Tu anda de a pé ali na parte sim, central, né? Não tem carro, assim, é. só táxi. E aquela igreja monumental, gigantesca, no meio da Ah, cidade, assim, que tem uma regra lá que os prédios não podem passar de 3 andares ou 4 andares, se eu não me engano, até para manter essa estrutura. De todos os lugares que tu olha, tu vê a igreja, né? A Duomo, gigante. muito bonita, muito bonita. É. Aquelas portas, né? Nossa, toda trabalhada A porta do em batistério, né? bronze. É. É, muito bonito, muito bonito. É uma coisa muito bacana. E Pretendo voltar lá. você comentou que foi tranquilo colocar na rotina, fazer o curso, apesar de a gente ter medo às vezes de não conseguir seguir, né? O que que você acha que contribuiu para isso? Pensando, o que que você mais gostou no curso, ou nas aulas, ou alguma aula específica, ou talvez alguma coisa do método que você mais gostava? O que que mais você mais gostava, Jair? Olha, o que mais me fazia ter essa disciplina e gostar do curso foi que, de cara, eu percebi que com esse método dá certo, porque Você das outras experiências que eu tinha. E por que que percebeu que dá certo? Como assim percebeu que dá certo? Você sentiu Porque que... você tinha oportunidade de falar mais. Você recebia, pegava aquelas frases e tinha que repetir. Com o fone aqui, tal, repetir. Essa é a hora que eu falei para você que eu gravava, Sim. para depois ouvir. Entendeu? Então eu percebi a minha evolução daquela primeira que eu fiz lá atrás, do que eu estou Ah, fazendo agora. é isso então, você percebe a evolução. Isso é Percebe? estratégico também. A gente Claro, desenvolveu o claro, curso para isso. O professor Silvano pensou nisso. exatamente. A pessoa tem que sentir a evolução, porque se ela não sente a evolução, ela para. Para. O que E outra motiva as coisa, pessoas? a didática vai tendo um crescendo, vai sendo um crescendo que você consegue acompanhar na boa. Não Sim, começa a encher você de verbo e não sei o quê, que nem o cara que é lá da Itália sabe. sim, Você entende o que eu quero dizer, né? O que você entendo. começa a aprender é objeto, é aquelas frases comuns, é aquelas frases motivacionais que o Silvano coloca junto e você repete. E outra, né? A grande sacada também do curso é aquela história de você repetir 10 vezes. Sim. 10 vezes. Você pega aquela aula, coloca lá a aula O no áudio, fone né? de ouvido, O áudio, né? o áudio, O áudio o vai. áudio, e vai repetindo 10 vezes. Então eu pegava aqui, ó, exatamente 10 vezes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é tranquilo Certinho. de fazer, né? Não é demorado, porque 10 vezes é 2, 3 minutos o áudio da aula toda, né? Não é uma coisa que demora, porque tem alguns Chegou dias. num, chegou Como? num ponto que eu até aumentava a velocidade para ser mais rápido. Já dava para aumentar a velocidade do Sim, áudio, entendeu? sim. Você vai ali na configuração e aumenta a velocidade para ir mais rápido a fala, Nossa, parabéns, já vai entendeu? fazer mais rápido Chegou ainda. um ponto no final que eu já fazia isso, já estava muito lento para mim aquilo, podia ser mais rápido. Legal.
Por quê? Porque então você vai percebendo. Imagina, você pega aquelas lições que tem 30 e tantas, 40 frases em italiano e em português. E, né? E você tem que falar em italiano, repetir uma, duas, 19, 10. Aí no outro dia, 10, depois 6, depois 3, né? Isso fica guardado. Sim. E até falando Esse é de ficar perfeito. guardado, né? Esse estímulo que a gente faz no cérebro estudando italiano ajuda também na memória, né? Não sei se você percebeu Sim, alguma evolução sim. enquanto a isso. Porque, você veja bem, eu ouvi 10 vezes ontem, hoje eu vou ouvir 10 vezes de novo, na semana que vem. Sim. E amanhã de novo. Quando se vai fazer um curso presencial, você leva uma semana para voltar. Assim, esquece, né? Fica muito ruim. A curva Esquece, não tem a como. curva do alemão Ebbinghaus, que ele tem, o nosso cérebro, ele tende a jogar fora aquilo que não é importante. E ele só sabe o que é Não, importante quando você repete para ele. Quando você tem uma informação que você repete, igual um número de telefone, você tem que ficar repetindo. Você lembra? A maioria das pessoas que tinham telefone fixo, antigamente, elas lembram o número ainda, porque ficou repetindo aqueles números sim, sim, e está lá sim. na memória. Isso aí é uma coisa agora que a gente viu aí no curso, no método, uma coisa tão óbvia. Por que ninguém percebeu isso? É tão óbvio, Depois que a gente né? sabe, é óbvio, né? Depois que a É gente faz, é óbvio. óbvio. O que adianta você fazer uma aula de 40 minutos, de 50 minutos, e enchendo o quadro negro de verbo e de frase e tal, tal, aí o cara vai embora. Semana que vem não lembra mais nada disso aí. E é engraçado porque às vezes nas aulas gratuitas ainda, quando a gente faz uma aula dando material e na segunda aula que a gente repete o material para treinar a pronúncia, para treinar o ouvido, tem gente que não entende, tem gente que pergunta, mas por quê? Algumas pessoas não entendem. É uma cultura que a gente tem que ficar ensinando e o professor fica falando porque é difícil. É só quem já teve a experiência anterior e essa para ver a diferença do aprendizado. Como Sim. você consegue aprender melhor assim do que da maneira antiga? E é uma coisa que vai tão automática que a gente não percebe, né? Eu fiz quase 2 anos de inglês também, não falo nada de inglês. Estudei quase Ué, 2 anos, sou novo, mas eu só ia para aula, só ia 2 vezes por semana, era 2 vezes por semana, terça e quinta, 1 hora e meia. Mas era uma então, aula devagar, 1 hora e meia que a gente ficava ali pouco aprendizado, alguns exercícios, não treinava pronúncia, só audição, escrita, verbo, 1 ano e meio, foi, quase 2 anos. Não aprendi nada. Lembro de algumas mas palavras. Só. dificilmente aprende, dificilmente, dificilmente. A não ser que o cara seja mesmo fora da curva, mesmo, que tenha facilidade, mas vai atrás. Só com a aula ele não aprende. É o cara que Tem, a- participa da aula, que nem você falou, e vai para casa e continua. continua. Aí sim. Só que às vezes os métodos não estimulam isso. Ó, você tem que É, continuar estudando todo é. dia. A O maioria não faz isso. método é o grande lance do negócio, é o método. O É, método é o grande lance, porque. E outra, ele vai não crescendo que você percebe a evolução. sim. Esse é o negócio. Ô, Jair, você acha que teve algum efeito colateral positivo, assim, algo que você não esperava que o curso trouxesse para você? Talvez, é só um curso de italiano. Será que é só um curso de italiano ou você trouxe algo mais, assim, sabe? O que que você Olha, sentiu? o que eu achei mais foi que culturalmente isso eu aprendi mais. Coisas da Itália que eu não sabia, ele vem mostrando naquelas aulas veloci, Sim, né? Que você, eu não imaginava certas coisas. E você aprende ali, isso cria o interesse de ver mais, né? Por quê? Porque é estimulante isso. E fala sobre o Coliseu, e fala sobre várias coisas, fala sobre cidade, né? E sim, aquelas frases motivacionais, que é muito legal, sabe? sim. E tudo coisa que faz você crescer, claro, sem dúvida.
coisas que faz bem você ouvir, você saber. Exatamente. Que bom, muito bom, Jair. Qual é a recomendação que você deixa para quem está querendo aprender italiano? O que que você deixa de dica, de conselho? Quem quer chegar Olha, fluente assim como você? o conselho que eu tenho, que eu falo para as pessoas que me perguntam é o seguinte: primeiro você precisa ter vontade, falar, não, eu quero aprender, porque daí você vai aprender. Depois você vai ter que ter disciplina para fazer todos os dias. Claro, sábado, domingo, se você não precisar, citar um Caxias também. Mas se você fizer de segunda a sexta, tranquilo. E outra, né? Acompanhar o método rigorosamente. Não precisa o professor dar em cima para você fazer igual o método da menina. Sim, E é tranquilo. Pode, eu tenho certeza que todos, qualquer pessoa aprende, se quiser. é isso aí. Qualquer Tranquilo. pessoa aprende. Basta querer seguir o Basta método. querer, ter disciplina e Muito falar, bom, não, seu Jair. eu falava assim para mim, quando chegar dezembro, eu quero ter terminado o curso. Terminei, em dezembro. Podia ser em janeiro, podia ser em março. Não, mas foi em dezembro, certinho. Sim. É que você se propôs a fazer dentro dos 8 meses, né? Se a pessoa quer fazer em Ué, 10 meses, também não tem problema. É um curso online, quer fazer em 12, claro. não tem problema. Porque a grande vantagem é isso, que é online, você pode fazer quando você quiser. E outra, é, eu acho que é tão o tempo, a, a carga como é colocada, é tão bom que não fica estressante, sabe? Para mim não ficou. Eu não sei se é pela minha vontade não de aprender, porque às vezes é isso, você fazer uma coisa que você gosta, você nem percebe, não é nem trabalho, é um prazer, né? Mas muitos alunos falam isso, porque ficam ansiosos pela próxima aula, de que é um prazer, e realmente é meio que um hobby, né? É uma coisa gostosa, É, até porque a maioria faz italiano porque gosta, né, dos nossos alunos, não tem uma pressão, eu preciso fazer, não, eu quero fazer italiano, eu gosto de fazer italiano, já é, começa aí. E é um conteúdo isso. gostoso, a pronúncia é gostosa, é um som gostoso, Nossa, não tem gramática no início, que ajuda demais, então fica uma coisa, não fica difícil. É só fazer o método, é não, só só fazer. escutar e repetir 10 vezes, é só fazer as aulas, escrever no caderno, é uma coisa simples, não tem uma coisa difícil. Não, não é nada impossível. Aqui, nem, por exemplo, meu filho, eu tenho um filho que trabalha na Bosch, ele é engenheiro na Bosch e ele fala inglês fluentemente, porque lá precisa, Sim. não tem jeito. Mas ele começou a aprender alemão. Ele falou, pai, não dá, alemão não tem jeito. É muito difícil. Eu não sei se é porque o curso que ele foi fazer, o professor não, sei lá, ele falou, não consigo. E o inglês ele aprendeu bem, que ele fala fluentemente, tranquilo. Mas o alemão ele não conseguiu. Talvez ele não achou Talvez um método que ficou adequado para ele. Por- é, Porque alguém que já o fala método. inglês tem mais facilidade para falar É, alemão. O é, meu irmão falava alemão também um pouco, o Silvano fala, e é meio parecido com o inglês, assim, é mais parecido com o inglês. tem uma certa Semelhança. semelhança, né? É. Mas é isso, Jair. Muito obrigado pelo papo hoje, pela conversa hoje aqui. Tenho certeza que vai inspirar outras pessoas a aprender italiano assim como você. Muito bom saber como é que você colocou na rotina, como é que você estudou. Muito, E agora eu vou começar outro. é, Da mesma forma. e é muito gratificante também para mim, para a equipe que vai assistir depois, para o Silvano também, poder ver os alunos com esse resultado incrível, como você teve também. Agora é É ir bom. lá na Itália, tem que ir lá na Itália botar em prática agora. Tchau. Tchau, tchau.